Seja bem-vindo a uma viagem no tempo, onde ecos de liderança e histórias de perseverança se entrelaçam para formar a identidade de Miguel Calmon. Miguel Calmon, Ecos Centenários, narrativas de liderança. Preservar memórias é um ato de gratidão e compromisso com o futuro. Aqui, registramos a trajetória dos prefeitos de Miguel Calmon, desde os primeiros passos com Isaías Lopes até as contribuições mais recentes de José Ricardo Requião, o Caca. Ao relembrar as gestões de líderes como Sebastião Cali, Djalma Jacobina, João Regis, Vicente Galo, Antônio Alves, Antônio Fonseca, Gasparino Moreira, Joaquim Rocha, Antônio Marques, Manuel Santana, Adolfo Liberato, Almiro Liberato, Miguel Isabela, José Otávio de Sena, Adilhermino de Miranda, Helenito Barreto, Amélio de Miranda, Ronan Mota, Francisco Eduardo Cordeiro, Humberto de Miranda e Nadson Sampaio, imortalizamos muito mais do que histórias de gestão. Celebramos um legado de trabalho, visão e coragem que moldou nossa cidade. Ao revisitar essas conquistas, honramos o passado e inspiramos novas gerações a trilhar caminhos de progresso e transformação. O território do atual município de Miguel Calmon foi delimitado em terras originalmente habitadas pelos indígenas Paiaiás e teve origem na fazenda Canabrava. Após diversas transferências de posse, foi transformado em área produtiva pelo senhor João Correia de Miranda, com plantações e criações de gado, o que atraiu famílias influentes como os Valuar Coutinho e Marcelino de Miranda. Com o tempo, o local evoluiu de fazenda para povoado em 1885, tornou-se arraial em 1897 e em 1916 foi elevado a distrito de paz, recebendo em 1924 o nome de Miguel Calmon. Em 2024, a cidade celebra seu centenário de existência, relembrando uma trajetória marcada por conquistas e transformações que contribuíram para o seu desenvolvimento e fortalecimento comunitário. Miguel Calmon nasceu de sonhos e desejos, crescendo através das décadas com esforço e dedicação de seus líderes. Agora ouviremos a voz de um historiador e figura cultural que vive e contribui para a história de Miguel Calmon. Ele compartilha a sua perspectiva sobre a evolução da cidade. Além disso, traz à tona revelações sobre os processos eleitorais, destacando as tradições e os momentos decisivos que refletiram as aspirações da comunidade. Miguel Calmon, como era o sistema político quando da emancipação, você tem uma cidade que é emancipada de vila para cidade, para município, cidade, né? Na verdade, o termo da época era vila, era elevada à categoria de vila. Foi sempre a Fazenda Canabrava, inicialmente por conta daquela história das canas, do capim alto em formato de cana. E você tem as negociações políticas próprias da República Velha, em que havia muita indicação, não eleições diretas, mas indicação. E o termo daquele tempo não era prefeito, os primeiros são intendentes. Então esses intendentes eram nomeados, o primeiro dele é Isaías Lopes, e depois é que a gente vai ter os prefeitos. Uma outra faceta que eu acho interessante sobre a política local e Miguel Calmon, que é a reprodução de muitos prefeitos dentro das famílias. Sim. Você vai encontrar muitos prefeitos de famílias semelhantes. Então, se a gente elencar aí, você vai encontrar Liberato, chamando a atenção mais de um prefeito Liberato, Marcelino de Miranda, mais de um prefeito Marcelino de Miranda. A lei diz que vence a eleição quem tem a maioria dos votos válidos. Então, se Ronan tivesse um voto, só o dele, mesmo assim, ele tomaria posse. Porque votos brancos e nulos não são contados para o resultado final. Então, há um grande equívoco. O que é que aconteceu naquele tempo? O candidato Ronan foi colocado pelo grupo como candidato, mas ele não era o candidato desejado por alguns.
e tinha o vice-prefeito da época seria talvez o candidato a prefeito, mas não se lançou. São Paulo, porque a legenda não foi dada para isso. Isso você encontra documentos, eu tenho livros que narram isso aí. Não sou eu que estou dizendo, tem gente que participou do processo que diz isso. Então Ronan foi colocado e a oposição não lançou o candidato. A grande questão que eu acho aí que foi perigosa na época foi que o discurso foi dado à população de que se os brancos e nulos ganhassem, teria uma segunda eleição. Isso não está previsto na Constituição. Candidato único, se ele tiver um voto válido, ele é eleito prefeito, porque só se conta votos válidos. O prefeito em exercício reflete sobre o legado que deixa e as perspectivas para o futuro de Miguel Calmon. Com um olhar atento para a história e conquistas, ele delineia planos para uma cidade ainda mais próspera, pautada pela transparência, pelo crescimento sustentável e o bem-estar de cada cidadão. Em especial, destaca seu compromisso com o fortalecimento e a valorização da cultura local, almejando que as tradições, expressões artísticas e memórias de Miguel Calmon continuem a inspirar e unir gerações. É uma das coisas que eu acho que serve de legado para Miguel Calmon e para o Brasil é a transparência pública. A transparência pública é algo que nós estamos assim no auge dela. Abraçamos como algo que seria possível nesse último mandato em especial, com a equipe afinada, é o conselho que eu dou aos gestores, equipe afinada, equipe competente, equipe, na verdade, bem intencionada, porque às vezes tem muita gente competente, mas não está com a intenção boa. E às vezes trabalha toda a sua competência para fazer a coisa ir por caminhos tortuosos. É a transparência pública. E nos 2 últimos mandatos nós conseguimos o título da cidade mais transparente da Bahia, concorrendo com as 417. Não foi cidade do nosso porte, não. Das 417 municípios da Bahia, nós somos a mais transparente. Por quê? Essa aproximação com a população, da sede, dos bairros, o contato direto foi a coisa que nós implantamos em Miguel Calmon, tá? E, diferente que as pessoas imaginam, e acabou com a liderança, nada disso. Nós possibilitamos a criação de novas lideranças, que às vezes não tinham a oportunidade de dizer assim, eu tenho interesse de me candidatar a vereador, eu tenho interesse de ser presidente da associação de minha comunidade para representar e fazer cobranças. Esse é outro legado também que a gente implantou em Miguel Calmon, e até hoje isso é verdade, isso está acontecendo até hoje. E às vezes as pessoas ainda me convidam para ir na associação. Eu tenho ido ainda, depois das eleições, e como fui, todas as vezes fui convidado em todos os recantos do nosso município. Eu só quero demonstrar o seguinte, que é possível se as pessoas abraçarem, se as pessoas acreditarem, para a gente ser melhor, como é melhor em transparência, que a equipe abraçou, ser melhor em saúde, ser melhor em educação, mas não é melhor para ser o prêmio, não. É para a população se beneficiar. Mais uma vez, voltando ao passado, né? Miguel Calmon era uma cidade que tinha um aniversário da cidade, que ainda tem hoje, que era uma coisa assim muito bacana, uma festa, apenas uma festa. E nós transformamos ela na feira de arte e cultura. A gente não só fez festa, só botou banda na rua. A gente passou a valorizar a cultura de Miguel Calmon no aniversário da cidade, onde o povo da zona rural trazia a sua parte cultural, onde as pessoas mostravam o seu artesanato, onde tivemos a oportunidade, foi a transformação da festa, simplesmente por festa, na parte cultural, para estimular a parte de despertar nas pessoas e a preservação, como é o caso do Terno do Reis, como é o caso da Pilha do Café, da região do Mucamo e tantos outros. Tá? Daí, a gente percebeu, a gente reduziu um pouco o aniversário da cidade para criar o São João. O São João de Miguel Calmon não existia mais, existiam fogueirinhas nas portas das pessoas, muito importante, como tem até hoje, no período de São João. E aí nós criamos o São João, discutindo, debatendo com a comunidade. E nossa ideia, na verdade, é ter o espaço. Não é só construir o documentário, construir, na verdade, o documentário é um dos artefatos que são possíveis para preservar a memória. Mas é ter um espaço físico. Sabe por quê? Nesse tempo, na prefeitura, eu fui procurado por várias pessoas. Vamos dizer assim, eu tenho o punhal de curisco em minha casa. Só dou a você. Eu disse, mas eu vou botar na minha casa, no baú? Então, guarde, e vai ter um lugar apropriado para você colocar o seu punhal.
Sim. Eu recebi de doutora Liana um manuscrito, mais de 100 anos atrás, De quem, meu Deus? um manuscrito, de um parente dela que passou pro pai dela. Quando ele escreveu à mão um livrinho, contando a história de Miguel Comum, de mais de 100 anos atrás. Sim. Quando tinha 60 casas em Miguel Comum, 64 casas. Documento histórico valiosíssimo. Que começava na Água Branca, ele dizendo o morador de cada casa, até o Arroz. Só tinha morador da Água Branca em direção ao Arroz, passando pela Praça Canabrava. Esse documento, quando ela me mostrou, um tempo atrás, eu disse, isso não pode ficar escondido. Sim. Isso primeiro tem que ser digitalizado. Sim. Mas o original tem que estar guardado em algum lugar. Aí veio o punhal, veio tantas outras coisas. Veio a história do Corisco que foi enterrado aqui em Miguel Comum. Tantas memórias dessas gestões, como você fala, de tudo que foi feito nessa cidade. Tem que ter um lugar. E eu gosto muito de viajar, gosto muito de passear. E lá eu vi um local onde fala memórias de algum lugar. Então, Casa de Memórias de Miguel Comum. O seu, como era o nome Eu acho que não por acaso nós chegamos aqui discutindo o Centro de Memória de Miguel Comum. Isso era Centro de Memória Centro de Memória. Comum. E a conclusão, fechamento, é um ponto ali vizinho da Embasa. A fachada dela, a gente fez ela parecida com as casas antigas de Miguel Comum, as lojas antigas de Miguel Comum, com as portas menores, tá? Não tinha porta de ferro naquela época. A fachada muito internamente também está trabalhando para isso, para que a gente, na verdade, dê a possibilidade de trazer fatos, história interessantes do nosso município, que eu sei que todo mundo tem algo para contar ou algo para mostrar. Tem muita fotografia do passado, antes mesmo de nossas gestões, como também de todas as gestões, muitos documentos. Você fiz alguns questionamentos, algumas premiações que o município recebeu, tudo está documentado que um dia pode se perder. Isso a gente vai dar a garantia de uma preservação, que é outra coisa, tá? Que não se pode, não se pode mais recuar, não tem mais como recuar. Sim. Porque as próximas gestões, essa teria a obrigatoriedade de, no mínimo, preservar. Ou de até resguardar essa necessidade de manter o projeto. E ampliar que ele, na verdade, não vai ter fim nunca. Sempre vai ter algo que vai aparecer, que vai ser lembrado. E quanto antes for feito, melhor, porque essas pessoas que têm muito para contar de Miguel Comum precisam estar vivos para contar essas histórias. Então, você citou Demar, cito tantos outros escritores de Miguel Comum que escreveram aí, e que isso realmente é muito importante para a história. Em cada palavra, cada memória, os prefeitos que ainda hoje são parte da nossa história relembram os desafios enfrentados e as realizações marcantes de suas gestões. Das políticas públicas às grandes obras de infraestrutura, revivemos suas histórias de dedicação, perseverança e comprometimento com Miguel Comum. Eu fui prefeito de Miguel Comum há 32 anos. De 1989 a 1992, um período de poucos recursos, pois só contávamos com ICMS, que numa cidade pequena como Miguel Comum. É muito pouco. Muito pouco. E com o FPM, que era para resolver pagar tudo e manter a prefeitura funcionando. Eram os recursos que vinham do governo federal, né? Federal, que ainda vem. E com o governo de oposição e com uma inflação mensal altíssima, chegando às vezes a 45% ao mês. Era um desafio e tanto. Sem contar que os recursos municipais não eram corrigidos pelos índices inflacionários vigentes, dificultando as ações da administração municipal. Daí nossa gestão foi voltada mais para amenizar o sofrimento do povo. Mesmo em um período de grandes dificuldades, nós realizamos a abertura do posto de benefício do INSS, facilitando a aposentadoria de centenas de calmonenses que tinham que se deslocar para fora para fazer isso e melhorando a economia local. Nesse período também realizamos o parcelamento do INSS da prefeitura, que não era feito desde 1951, que foi muito oneroso para a prefeitura, mas muito necessário fazê-lo.
e o pagamento do INSS para garantir a aposentadoria dos funcionários e ex-funcionários municipais, aquecendo dessa forma o comércio e tranquilizando as famílias. Se teve uma coisa que marcou assim a nossa gestão, foi o investimento na educação. Aí, com todo respeito a todos os prefeitos que passaram, acho que ninguém fez em 4 anos o que nós fizemos na educação. Primeiro, nós estávamos ainda naquela época acabando um dos flagelos da educação brasileira, que chamava-se sala multisseriada, onde um professor na zona rural dava aula a uns alunos do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano. Ou seja, tinha 20 alunos na sala, tinha 3 do primeiro ano, 4 do segundo, 5 do terceiro, não sei quantos do quarto. Tudo junto e misturado. Ou seja, é impossível uma professora conseguir ensinar 4 séries dentro de uma sala desse tamanho aqui. E uma outra coisa, nós ainda tínhamos salas de aula assim, em lugares completamente inapropriados. Então, nós fizemos talvez o maior número de salas de aula na história de Miguel Comum. Aí um detalhe, nós tínhamos um dos mais altos índices de doença de Chagas da Bahia, aqui na nossa região da Grota. Porque as casas todas eram de taipas, coberta com palha de babaçu, e as pessoas morriam com 30 e poucos anos, com 40 anos, devido à doença de Chagas. Então isso foi um trabalho muito bacana que foi feito no início, e aí de novo com a participação da comunidade, com a prefeitura naturalmente, mas com a participação da comunidade, que nós tínhamos aquela época que o programa social que existia chamava-se Frente de Serviço. A Frente de Serviço vinha um dinheiro para a prefeitura, onde esse dinheiro era gerido não apenas pela prefeitura, mas era gerido pela prefeitura, pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais, que era Nelson Valois, pelo Sindicato dos Produtores Rurais. Você criava uma comissão para gerir esse dinheiro e a gente contratava na zona rural, ao invés de dar a cesta básica ou de dar o dinheiro, você contratava as pessoas para eles trabalharem roçando estrada, fazendo tanques, e aí foi onde veio essa sacada. Nós fomos fazer casa para as pessoas. Então, nesse programa, se praticamente acabou as casas de palha na zona rural. Acabou as casas de taipa. Então, você comprava, a prefeitura doava o material, doava a telha, tijolo, etc. E com a mão de obra, que era desse programa social chamado Frente de Serviço, você conseguia fazer casas novas e entregar às pessoas. Então, porque você sabe da dificuldade que é para um município pequeno como Miguel Comum, que não tem praticamente quase nenhuma receita própria, é bem pequena a receita própria, você conseguir realizar grandes obras. E além de tudo, uma das coisas também que dificultou bastante a minha gestão, porque você sabe que a gestão pública ela precisa ter recursos para você fazer uma boa gestão. Nós recebemos como herança causas trabalhistas. Eu paguei pagamos, né, o município pagou em torno de 6 milhões, né, naquela época, de causas trabalhistas da educação. E que era da educação, deveria ter sido repassado de recursos da educação, mas quando foi para a justiça e virou precatório, você não pode pagar mais com recurso vinculado ao recurso da educação. Tem que ser pago com recursos livres. E nós tivemos essa dificuldade também, porque se você pega aí, naquela época, 6 milhões e transforma ele em realizações em obras, né, que era recursos livres... É um valor que você deixou de investir na cidade para cumprir essa obrigação judicial. Isso mesmo. Foi interessante porque nós devolvemos o direito do cidadão. Sim. O maior legado que eu acredito que eu deixei para a sociedade calmonense foi cuidar bem das pessoas. Seja na saúde, na educação, na assistência. E nós tivemos esse olhar. Sim. Um olhar voltado para o cidadão, de acolher ele bem, principalmente nos momentos difíceis, né? Momento da saúde de cada cidadão. No momento de dor. Os nossos serviços, eles aumentaram muito, porque quando você aumenta esses serviços, né, exige um pouco mais de recurso. Sim. Aumentaram bastante. Por exemplo, nós tínhamos, na época quando nós entramos, só para um exemplo pequeno, simples, mas carro de urgência e emergência na zona rural para trazer quando alguém tivesse um problema de saúde, mas para trazer para a cidade, né, para o centro de saúde de forma emergencial. Nós colocamos esses veículos em todo o cantinho do município, em todos os lugares do município, nós liberamos, né, veículos
e contratamos veículos para transportar as pessoas quando necessitavam. É isso. Eu disse, olha, eu preciso focar a gestão em uma área que ela possa surtir efeito positivo para a sociedade calmonense. Sim. Que nós estamos localizados, né, no interior da Bahia, no interior do Nordeste, uma região seca, e nós colocamos nosso coração de realizar pelo menos um pouco para amenizar a situação das famílias e pensando em fortalecer a nossa economia. Nós temos como economia primária, a economia principal do nosso município, a agropecuária. Sim. Se a agropecuária está fraca, a cidade, o comércio urbano, com certeza vai estar fraco também. Sim. Porque quem sustenta o comércio urbano é a zona rural. E aí nós pensamos dessa forma, olha, para que haja produção, nós precisamos buscar formas que as pessoas, as famílias possam produzir. Sim. E aí nós começamos a fazer um trabalho. Nós iniciamos o trabalho aqui pela região da Grota. Nós conseguimos abrir em torno de 400 e poucas aguadas aqui só na região da Grota. Pegamos uma máquina com a equipe e começamos a fazer esse trabalho. E graças a Deus, até hoje, Silvana, hoje eu encontro várias pessoas que dizem, Nadson, aquela obra que tu fez para mim lá marcou nem só a minha história, mas a história da minha família. Porque até hoje nós somos sustentados porque tem aquela água. Nós plantamos irrigado, nós temos... É tanto que tem pessoas que têm capineira, que cria os animais, cria vaca de leite, cria gado de corte, com água que é coletada, né, daquela obra ali. Isso eu fico feliz quando eu ouço e já ouvi muitas pessoas falando isso. Então acabou impactando muitas famílias. Muitas não famílias. É uma... Na intimidade dos lares, familiares e parentes dos prefeitos falecidos compartilharam por escrito histórias emocionantes que integrarão o acervo gerado por este documentário. Por trás de cada decisão havia um ser humano dedicado à comunidade e à sua família. Essas memórias ajudam a compreender o impacto pessoal e social dos líderes que construíram Miguel Calmon. Curiosamente, o prefeito eleito, Marinaldo Sampaio de Souza Filho, é parente do primeiro intendente, Isaías Lopes, reforçando os laços históricos que conectam o passado e o presente dessa cidade. E o que era marcante nas narrativas do meu avô era sempre o cuidado com o povo que ele tinha. Não apenas com os familiares, mas o cuidado com o povo de uma forma geral. Né? E ser aclamado, ser colocado na posição de intendente, de primeiro prefeito, naturalmente ele deveria ter muitos pré-requisitos, né? Deveria ter muita qualificação para se destacar dentro de uma sociedade e ser colocado na posição de primeiro prefeito, de intendente de uma cidade que estava na iminência de se tornar cidade, emancipando naquele período. Então, certamente ele tem muitos atributos, são atributos que a família carrega, porque dessa família também surgiram outros políticos em outras cidades, né? Aqui na cidade vizinha de Várzea do Poço. É chegada a hora de refletir sobre o que permanece. Os valores e princípios que guiaram cada administração se perpetuam no cotidiano de nossa cidade. Miguel Calmon foi moldada pela força do passado e avança, impulsionada pelo legado de seus líderes, inspirando gerações a sonhar e construir um futuro melhor. A memória histórica de Miguel Calmon é um tesouro que pertence a todos nós calmonenses. Agradecemos a cada entrevistado e a todos que contribuíram para a preservação dessa rica herança. Juntos, devemos reafirmar o compromisso de honrar o passado, enquanto construímos o futuro de esperança e realizações. Este projeto foi realizado com o fomento da Prefeitura Municipal de Miguel Calmon, via Coordenação de Cultura, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal.